Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre o transporte público no Brasil, como ele surgiu, na nossa aula de História da página 26. Então, vamos lá? Então, o transporte coletivo público, quando eu falo de coletivo, é aquele transporte que é para todos, para toda a cidade. Quem quiser usar, é só pagar a passagem. Ele só surgiu no século XIX no Brasil. E as primeiras formas de se transportar pessoas, né, era através de bonde, só que não era elétrico ainda, era puxado por animais. Só muito depois é que vieram os bondes elétricos, igualzinho aquele lá de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Então, quem não foi, é uma ótima aula de história ao ar livre, imagina? Dá para andar de bonde do mesmo jeito como era antigamente. Depois, com o passar do tempo, no século XX, começaram a circular no Brasil os primeiros ônibus movidos a combustível, com a base no petróleo, igual tem hoje. Só que era uma confusão danada, pessoal. Imagina, não haviam linhas regulares. Isso quer dizer o quê? Que não tinha um horário determinado, lugar onde ele ia passar. Igual aqui em Búzios, por exemplo, tem as vans. Então, elas vão para determinados bairros, elas têm um horário. Então, se você for lá para o bairro tal, você pode olhar o horário que a van vai passar no ponto e ela vai estar lá no horário indicado. E você sabe para onde ela vai. Isso não existia. Só 90 anos atrás é que começou em São Paulo a ficar regular, ter um horário e ficar mais veloz. Imagina, o ônibus hoje em dia tem ar-condicionado, né? Na época nem se pensava nisso. Tá, pessoal? Depois é que surgiram também os trens e metrôs, igual tem lá no Rio de Janeiro, né? Quem já teve a oportunidade de andar de metrô lá no Rio? Na nossa cidade não tem, porque ela é pequena, mas no Rio de Janeiro já tem, né? Então, por hoje é só, pessoal. Espero vocês lá no fórum para que tirem as dúvidas, façam as atividades do nosso roteiro, do nosso plano de aula, né? A página 27. Se tiver alguma dúvida, né? Na página 27 também, que mostra que começaram a surgir o transporte escolar. Então, algumas pessoas utilizavam o transporte público, como ônibus comum e metrô, para ir à escola. Só que aí foi vista a precisão das crianças irem num ônibus só com crianças, podendo tanto ser público, mantido pela prefeitura, ou com dinheiro dos impostos, ou privado, pago pelos pais. Nas cidades pelo Brasil, os transportes escolares podem variar. Por exemplo, lá em Rondônia, o escolar é um barco. As crianças vão de barco para a escola, é um barco escolar, né? Na nossa cidade, a gente tem van, também escolar, né? Em outras cidades, com áreas rurais principalmente, tem ônibus. E eu já vi aqui no meu bairro, em Tucuns, ônibus da prefeitura que pegam as crianças para levar para a escola. Até a próxima, pessoal. Façam as atividades da página 27 e bons estudos!